Queridos, depois de tantas palavras liberadas nesse altar, poderosas, o Senhor reservou esse tempo agora para fechar, não o culto em si, ou a celebração em si, mas um tempo em que nós estamos nessa casa reunidos para juntos celebrarmos o Senhor pelos seus poderosos feitos, amém? E veio uma palavra no meu coração, e essa palavra eu queria compartilhar com vocês, e a base dela está nos Salmos de número 100. Nós vamos ler esse salmo, é um salmo pequeno, um salmo de 5 versículos, e que dizem assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós liberamos agora essa porção nesta noite, crendo que ela tem um poder redentor em si, de salvar, de libertar. Palavra pela boa semente, e nós cremos, ó Deus, que não é o pregador, não é a eloquência, mas é o teu Espírito, e nós cremos, ó Pai, que o próprio Espírito Santo estará trazendo revelação no pleno conhecimento do Senhor, e que saiamos transformados, edificados para a sua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, a igreja diz amém. Aleluia. O nome dessa mensagem é Servindo com Alegria, amém? E tem tudo a ver com a IBA Centro, porque nós somos testemunhas de que essa igreja, desde o seu nascedouro, ela aprendeu a servir com alegria. Agora, o grande desafio que nós temos para os próximos anos, e ainda mais com a chegada de muitos irmãos, muitas pessoas, famílias, é que esse legado seja transmitido e perpetuado nessa casa. Então a pergunta é: o que fazer para podermos manter o nosso serviço com alegria? Primeiramente, eu queria falar um pouco desse salmo. O salmo de número 100 é um hino de louvor e de ações de graças. Nós temos um comentário do Dr. Russell Shedd, ele vai dizer que esse salmo, ele é a breve coroa dos pensamentos entre os Salmos 95 e 99, ou seja, como se fosse o ápice e a síntese daquilo que o salmista já vinha trazendo com relação ao louvor, às ações de graças, à adoração. E nós aprendemos nesse contexto que a adoração, ela é feita com júbilo, a adoração, ela se constrói com alegria, a adoração, sempre vai haver um cântico. Na adoração, nós teremos também ações de graças, é o que nós estamos fazendo nesses dias aqui, e a adoração também se dá através de hinos de louvor. E tem um cântico antigo que nós aprendemos, e era literalmente cantar esse salmo: celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com, sabei, não, toda igreja sabe, eu pensei que era corinho antigo, uma igreja, vamos cantar? Não, esse é outro, né? Celebrai a Cristo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade,
intencionalmente. Eu já ia falar que sabe qual que é a forma de uma pessoa que não é chamada para esse ministério poder fazer, né, uma performance dessa, desligando o microfone e deixando a igreja cantar. Amém? Vocês estão de parabéns. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa igreja abençoada. Sabe, nós vemos claramente nesse salmo, Salmos de número 100, que é uma chamada para fazer o que devemos fazer, fazermos o que devemos fazer, fazermos, mas da forma correta. Nós podemos e devemos servir, mas não podemos servir de qualquer forma, devemos servir com alegria. E isso faz toda a diferença, porque devemos celebrar, mas não podemos fazer de qualquer forma, devemos celebrar com júbilo. Nós também devemos nos apresentar diante do Senhor, mas devemos fazer também com cântico. Nós devemos saber que de fato Deus, Ele espera que nós façamos a coisa certa, da forma certa. Ou seja, o Senhor, que é o nosso pastor, e nesse texto diz que nós somos ovelhas do seu pastoreio, Ele deseja, Ele anela, não porque cantamos bem, não porque temos uma performance. Eu creio que no céu, por mais que aqui parecia o céu, esse louvor aqui parecia o céu na terra, mas eu creio que lá no céu Ele tem levitas melhores que os nossos aqui, não tem? Quem acha isso? Sem denegrir ninguém, pelo contrário, para mim foi céu na terra. Então Deus, de fato, Ele não está simplesmente à procura de adoração, mas de adoradores. Ele está à procura do seu coração, e Ele deseja que você se apresente a Ele dessa forma. Isso faz a diferença exatamente porque isso é um serviço, essa é uma entrega, essa também é uma devoção, uma expressão disso. Embora Deus, Ele não precise de nenhum de nós. Alguém acha que Deus precisa de você? Eu já tenho certeza que Ele não precisa de mim, mas eu tenho certeza que Ele conta comigo. Embora Ele não precise de nenhum de nós, Ele conta com cada um de nós, e por contar com cada um de nós, hoje nós podemos responder aquilo que Ele espera de nós, ou seja, possamos servi-lo exatamente com alegria. E o entendimento é que nós devemos servi-lo olhando o serviço como um privilégio, não como um favor. Ninguém faz favor para Deus, ninguém dá nada a Deus, ninguém pode dar nada, entregar nada do que antes não tenha recebido das suas próprias mãos. Sabe, se hoje nós falássemos com Deus, Senhor, eu queria entregar um presente para o Senhor, eu queria entregar algo para o Senhor que valesse, e se eu perguntasse, Deus, está faltando alguma coisa aí no céu? Veja que Deus, Ele está querendo apenas uma coisa, o meu e o seu coração, entregue de servo, mas não simplesmente aquele que serve por causa de um mandamento, por causa de um dogma, por causa de uma denominação, porque eu quero, ter predicados, quero ter privilégios. Não, na verdade o serviço na casa do Senhor, eles não trazem prerrogativas e privilégios, porque na verdade o que serve, ele tem que se colocar como menor, ele tem que se colocar como último. Evidentemente, o Senhor vai honrá-lo em tempo oportuno, mas então a visão do serviço é uma visão de um privilégio que nós temos, porque Deus não precisa, mas Ele conta com cada um de nós. Nós também não devemos entender como uma obrigação, porque assim também, não agrada o coração do Pai. Simplesmente fazemos por mandamento, simplesmente porque devemos fazer, embora devamos fazer, mas nós fazemos porque o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos capacitou, o Senhor derramou graça sobre nós, e agora essa é a nossa resposta, entregando o nosso coração, porque se Ele recebe o nosso coração, Ele vai receber tudo de nós. Algumas pessoas às vezes querem entregar as mãos, sem entregar os corações, ou o coração.
E isso é difícil de acontecer, porque pode até entregar a mão antes do coração, mas vai entregar aqui e vai tirar ali daqui a pouco. Sabe, quando Deus tem o nosso coração, Ele terá as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso bolso, Ele terá tudo de nós. Então, é servir com alegria, de coração. É interessante notar que na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo 12, Pedro está falando aqui algo interessante, e ele fala sobre o mistério da pregação do Evangelho, e é o que essa igreja é vocacionada a fazer, pregar o Evangelho. Como foi lembrado pelo pastor Douglas, tudo que nós fazemos tem um fim, uma missão: pregar o Evangelho, alcançar vidas. E nesse texto que eu citei, os anjos, eles desejaram contemplar e conhecer o mistério da pregação do Evangelho, mas o Senhor concedeu esta revelação e missão ao homem. Os anjos anelaram, os anjos quiseram, eles desejaram contemplar o mistério das boas novas, da pregação, mas o Senhor disse: não, eu vou revelar ao homem. E Ele está revelando a você, homem e mulher de Deus. Então é um privilégio, diga, é um privilégio. Sabe, algumas pessoas olham o serviço, quando não olham nessa perspectiva da alegria, de colocar o coração, eles olham muitas vezes como, sabe, como se fosse algo pesado e uma responsabilidade muito grande. E eu, claro, admito que é uma responsabilidade, mas ouça o que eu vou dizer, de uma pessoa que já tem uma jornada muito maior do que qualquer responsabilidade, e a responsabilidade sempre será um privilégio, não tem como comparar. Acima da responsabilidade sempre terá o privilégio de servir ao Senhor. Então, por mais dispendioso, por mais meticuloso, algumas vezes, responsabilidade envolvida, sempre a escala do privilégio, do gozo e da alegria será maior. Você recebe isso nessa noite? Então não resta nada a nós, senão darmos resposta e servirmos a Deus. Sabe por quê? Porque só dá sentido para a vida de um cristão o serviço com alegria. Alguém já disse uma frase um pouco dura e direta, que se alguém não vive para servir, esse alguém não serve para viver. A nossa vida hoje é para servir, servir em amor, emprestarmos as nossas mãos, os nossos pés, sabe? Por isso talvez Spurgeon, certa vez, ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não tem como nenhum de nós ficar no limbo, sabe, no limiar das duas coisas. Ou nós somos de fato um cristão e que recebemos a graça e agora temos que levar essa boa notícia, ou nós vamos estar fadados a sermos um impostor, ou seja, aquele que recebeu, mas não entrega. Talvez também Wesley, no grande avivamento que houve na Inglaterra, ele disse certa vez: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ou seja, Deus, Ele usa sempre um remanescente fiel, que teme a Ele, que tem um prazer nele, que realmente tem essa revelação e desejam fazer algo relevante, ou seja, aquilo que vai apontar para a eternidade. E eu tenho visto, pastor Douglas, pastora Deise, Deus usando um remanescente fiel nessa casa. Deus está levantando homens e mulheres aqui na Iba Centro. Deus está chamando pessoas que hoje elas estão se levantando e elas nada temem senão o pecado e nada desejam senão a Deus. Pessoas que já estão abalando este mundo. Porque quando nós falamos em mundo, nós achamos que é o mundo, o globo terrestre todo. Mas eu quero te falar, se você já está causando um impacto na sua casa, você já está abalando o mundo. Se está causando um impacto na sua vizinhança, você já está abalando o mundo. Se você estiver causando um impacto ali na sua célula, você já está abalando o mundo.
Se você estiver causando um impacto lá na sua faculdade, você já está abalando o mundo. Ou seja, aonde Deus está te plantando, Deus quer que você sirva com alegria para impactar e abalar o mundo. Quantos desses nós temos aqui nesta noite? O Senhor está te enviando. O Senhor está te enviando debaixo desse legado. Essa história, ela tem essa raiz, essa história tem essa essência, essa história tem esta nota, e nós precisamos manter. Então, de forma objetiva, eu quero falar com essa igreja hoje, como fazer para podermos continuar nos próximos anos servindo com alegria. Primeiro, ouça bem o que eu vou dizer, para que eu e você possamos permanecer servindo com alegria. Primeiro, nós precisamos saber que, acima de tudo, é ao Senhor que servimos e não apenas a homens. Eu vou repetir. A primeira coisa que nós pontuamos aqui, para continuarmos servindo a Deus com alegria, nós precisamos saber, colocar no nosso coração e vivermos sabendo que, acima de tudo, é ao Senhor que nós servimos e não apenas a homens. Amém, Jesus? Deixa eu te falar algo aqui, não antes de tomar uma água. Talvez você chegou aqui na IBA e veio de outro ministério, veio de outro contexto, veio de uma experiência, e provavelmente alguns que têm chegado na Igreja Batista do Amor, alguns chegam feridos. Só que eu quero falar para vocês algo importante, baseado nisso. Talvez vocês se feriram, talvez vocês tenham se ferido, alguns, porque estavam servindo a homens e não a Deus. Aí vai se ferir. Mas se os seus olhos estiverem em Deus, ainda que haja um senão, ainda que haja algo que a alma quer pôr para fora, mas logo os olhos em Cristo traz o bálsamo e o refrigério no seu coração, no seu interior, dizendo: é a mim que você está servindo, não a homem. E aí você continua servindo. Porque quando nós servimos a homem e nos decepcionamos, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Paramos, emburramos, voltamos atrás, desertamos, rompemos, quebramos alianças. É ou não é? Temos que falar as coisas claramente aqui, porque senão nós temos que falar. Agora deixa eu falar uma coisa para você: o passado já foi. Deixa eu falar algo para você, mas você pode ser testado nesta casa, por mais que pareça o céu na terra essa casa. Eu queria ter um pastor assim, ó, igual o pastor Douglas. Pela ordem eu sou pastor dele, né? Mas não é verdade, Ana? Então, pessoas amáveis, educadas, respeitosas, mas dentro de um contexto de família, até no pastoreio, pode ser que em algum momento você fique ressentido, você fique com o coração apertado, porque talvez não falou o que você gostaria. Mas tem que pensar como o Paulo diz: eu decidi. Fala assim: eu decidi. Mas decida mesmo. Eu decidi não saber coisa alguma. Diga: eu decidi não saber coisa alguma entre vocês, família, a não ser o quê? Cristo, e este crucificado. Então, quando você decide não saber coisa alguma, se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou magoado, se eu não estou, decidi não saber coisa alguma, a não ser Cristo e este crucificado. Ou seja, eu preciso crucificar minha carne, porque minha carne, ela quer justiça própria, ela quer ficar ressentida, magoada, ela quer dar o troco, ela quer falar assim: então você não é merecedor dos meus préstimos. Jesus não é merecedor? Amém? Essa semana, sem citar nomes, o pastor gosta de fazer isso, né? Histórias apócrifas.
Mas é porque eu tenho que falar de coisas do dia a dia. Essa semana, a irmã falou assim: pastor, eles mandaram um convite para mim, e caiu junto com o meeting. Só que essa irmã já tinha me falado em novembro do evento. E aí eu falei: olha, eu não vou poder ir no compromisso, no aniversário e tal. Pastor, mas ela está tranquila, é uma irmã de Deus, tal, mas eu só vou falar a história aqui. Ela falou assim: agora eu estou, como que ela usou o termo? Estou triste com o pastor. E eu falei: o que eu vou falar para ela? Realmente, mas em novembro, provavelmente nós não tínhamos a agenda totalmente desdobrada, a gente tinha só os grandes eventos. Eu devo ter falado, nos grandes eventos do ano que vem, nessa data de 15 de março, não tem nada. E depois eu encontrei, abracei, e a vida segue. Amém? O que eu quero dizer é que nem sempre nós vamos agir da forma que você gostaria, o irmão vai agir da forma que você gostaria. Agora, nós precisamos entender a quem nós estamos servindo, porque essa igreja só chegou aqui porque pessoas entenderam que estão servindo ao Senhor e não a homens. Eu vou repetir, e se eu fosse você, da primeira, da segunda ou da quinta geração, que é esse ano que nós estamos, se eu fosse você, dava glória a Deus. Nós chegamos aqui com 5 anos de IBA Centro, uma igreja emergente que cresceu mais do que mato, né? E tem crescido saudavelmente, é porque as pessoas estão servindo não apenas a homens, mas servindo a Deus, ao Senhor. Amém? Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo coração, de todo coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Outra versão, os homens. Então nós temos que entender isso. O que você for fazer, o que vier na sua mão, faça de todo o seu coração, porque quando você faz para o Senhor, você não vai fazer meia boca. Quando você vai fazer para o Senhor, você não vai fazer mediano. Quando você for fazer para o Senhor, você não vai fazer com reservas. Quando você for fazer para o Senhor, você vai fazer de todo o seu coração. Ah, mas aquela pessoa não merece. Mas você tem que entender que não é a homens, é a Deus, o Senhor, que você serve. E se nós queremos avançar, crescer, tornar essa igreja cada vez mais relevante, para mais 5, 10, 15, 50 anos, nós precisamos saber, acima de tudo, servimos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar um glória a Deus? Obedeça ao Senhor. É tão interessante quando Pedro, Tiago, os discípulos estavam ali diante do sinédrio, e eles foram confrontados, e Pedro e os demais apóstolos, eles afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, o foco deles sempre foi o Senhor. Por isso levaram um legado adiante. Aqui mesmo em Atos 5, mais adiante, no verso 45, 41, a Bíblia diz: e eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Às vezes, e eu estava falando aqui, você está aqui, talvez a prova vai voltar. Não, pastor, repreendido em nome de Jesus. Deixa eu mudar. Vai voltar é muito fatalismo, né? Vou melhorar aqui. Pode voltar. Por quê? Porque Deus, Ele prova para aprovar. O diabo, ele tenta para reprovar. O diabo tenta para tirar o pior de você. Deus prova para tirar o melhor de você. Então, pode voltar. E como diz lá no mundo, a assombração sabe para quem aparece. Ficou muito mimimi, ressentido, vai voltar, mas agora vence. Porque senão você gera um ciclo vicioso. Cai, levanta, sai de uma placa, vai para outra. Não. Se você tem certeza que Deus te plantou nesse lugar, você precisa entender que Deus, o Senhor, é que é digno de você servir com alegria de todo o seu coração. Aí até o dia que Ele voltar.
mesmo passando por situações e provas, porque isso nós vamos passar, faz parte do processo para nós nos amadurecermos. Segundo, senão não dá tempo, segunda coisa que nós precisamos entender, saber, para permanecermos servindo a Deus com alegria, é que você hoje trabalha debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. Você ouviu isso? Eu vou repetir. Você hoje trabalha debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. Pastor, faz diferença, toda a diferença. Porque no passado, eles estavam debaixo da velha aliança. E eles, de fato, a lei que trazia sempre bênçãos no cumprimento dela. Então faça isso, você será abençoado. Faça aquilo, você será abençoado. Não que nós não devamos fazer o que é certo, o que é bom, o que é santo. Mas hoje, como até o pastor Douglas falou que no momento da oferta, não é que você vai entregar algo na perspectiva de ser abençoado. É porque você já foi abençoado, você pode entregar algo. Então hoje, por você estar debaixo da graça e não da lei, você pode fluir fazendo aquilo que você não poderia, porque a graça te capacitou a entregar aquilo que só Cristo poderia entregar. E hoje a graça é Cristo em você, que é a esperança da glória. Sabe, por isso Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 15, 10, assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, a graça, ela não é um salvo-conduto para eu ficar inerte, parado, contemplativo, não. A graça me impulsiona a trabalhar e servir com alegria, porque na verdade, Paulo, ele disse: olha, eu trabalhei, se na lei eu era fariseu, da tribo de Benjamim, zeloso, eu fazia, na graça eu faço mais. Por quê? Porque agora não tem a ver comigo, tem a ver com aquele que está em mim, que é Cristo Jesus. Então ele diz: não sou eu, se eu sou o que sou é pela graça de Deus. E aí, hoje a graça de Deus é Cristo que foi derramado na sua vida. Então você pode servir hoje debaixo da graça, servindo com alegria. Alegria, sabe, esta é a sua chamada. Você precisa entender que na graça você trabalha, você faz, mas nunca será sem alegria. É tão interessante quando nós olhamos o retrato dos religiosos da época de Jesus. Eles faziam, mas sempre o que? Gemendo. Eles faziam sempre tentando que aparentar uma falsa piedade. Eles faziam sempre se ufanando de si mesmos. Eles faziam sempre trazendo um contexto muito humano, terreno, mas não é assim na graça. Na graça nós fluímos debaixo do Espírito de Cristo. Cristo está em você, Ele te capacita a ir adiante, a fazer aquilo que naturalmente você não faria, e com alegria no seu coração, com disposição para o louvor da glória dEle mesmo. Você pode dizer amém? O texto de Mateus, no capítulo 25, parábolas do reino, vai falar também da parábola dos talentos. E quando nós olhamos para aquele contexto, nós vemos que um senhor sai e deixa os servos, e comissiona os servos com talentos. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele entrega 1 talento. E a Bíblia vai dizer nessa parábola do reino, parábola dos talentos, que ao cabo de um tempo ele volta e ele chama os servos para saber o acerto daquilo que ele tinha colocado na mão deles. E a Bíblia vai dizer que aquele que tinha 5 talentos, ele apresenta quantos talentos? 10 talentos. E aí o Senhor diz: servo bom e fiel, você foi bom, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, passa para o gozo do teu Senhor. E aí o servo vai todo feliz, passa para o gozo do Senhor dele, amém? E assim tem sido aqui na Igreja Batista do Amor, Setor Centro.
De repente aparece lá o outro servo, o servo que estava com 2 talentos, e ele apresenta quantos talentos? 4 talentos. A mesma frase, a mesma palavra: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei, passa para o gozo do seu Senhor. Mas no final aparece o que tinha recebido quantos talentos? 1 talento. E o que ele entrega para o Senhor? O mesmo talento. Por quê? Porque ele teve medo. A Bíblia diz no texto que porque ele teve medo, ele enterrou o talento. Eu vim aqui para dizer que você, se está nessa prática de enterrar talento, está na hora de desenterrá-lo e começar a passar a multiplicar esse talento para a glória do Senhor. Porque, sabe, a lei, ela traz medo, sim. A lei não vem para massagear o ego de ninguém. Minha lei é boa, é santa, justa e boa. A lei não vem para certificar nenhum de nós como o cara legal. A lei não vem para falar assim: olha como o Ricardo é bom e suficiente, olha, passou no teste. Não, a lei vem para dizer que pecado é pecado, que não é bonito ser feio e que nós somos insuficientes sem Cristo. Por isso que o fim da lei, ou seja, a finalidade é mostrar Cristo. Mas preste atenção, quando alguém está vivendo debaixo da lei hoje, que nós podemos viver debaixo da graça, esse alguém começa a viver debaixo de medo, porque a lei impõe medo, é a lei do pecado e da morte, a lei que mostra e avulta o pecado, a carnalidade e a insuficiência do homem. Mas se por um lado a lei mostra a carnalidade de Adão, a graça mostra a espiritualidade de Cristo, e hoje, pelo que consta, você não está mais em Adão, você está em Cristo Jesus. Então veja que você não precisa ter medo, porque o verdadeiro amor lançou fora o medo. Você não precisa enterrar esse talento, porque o talento foi o Senhor que te deu. E depois pesquisa quanto que vale 1 talento. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Sabe, as pessoas que vivem sem essa revelação da graça, elas vivem achando que sempre tem menos. Elas não fazem porque tem pouco. Tem pouco recurso, as pessoas me valorizam, só me dá 1 talento, não sei o que. Para com isso. 1 talento é muita coisa. Agora, se o Senhor te deu 1 talento e deu 2 para o outro, é porque Ele sabe que você pode multiplicar 1 talento e o outro pode multiplicar 2 talentos. E fique bem resolvido. Mas amanhã você está multiplicando 2. E talvez tenha um que está começando multiplicando 1. O certo é que nós, nesse serviço, devemos ter alegria e não medo. Não enterrarmos, mas multiplicarmos, para continuarmos nos próximos 5, 10, 50 anos da Igreja Batista do Amor Setor Centro. E quantos farão isso para a glória de Deus? E para finalizar, eu falei que nós precisamos, acima de tudo, saber que é o Senhor que servimos e não a homens. Falei agora que nós servimos ou trabalhamos debaixo da graça, não debaixo da lei. E em terceiro e último lugar, para que nós possamos servir com alegria, levarmos esse legado adiante, nós devemos saber que sempre haverá grande recompensa na seara de Deus. Ah, pastor, mas eu sou tão espiritual, que eu só busco a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. Amém, glória a Deus. Eu busco a Deus pelo que Ele é, eu busco pelo que Ele tem, eu busco a Deus de todas as formas e maneiras. Eu quero é buscar a Deus. Amém? Eu falava até esses dias que os atributos morais de Deus, que é o que a gente fala que é buscar a Deus pelo que Ele é, eles só são percebidos por nós pelo que Ele faz. Mas a gente quer espiritualizar, né? Eu busco a Deus só pelo que Ele é. Amém, glória a Deus, eu não vou te julgar. Mas os atributos morais de quem Deus é, só são revelados e tangíveis e perceptíveis na minha estrutura humana, mesmo pela fé, na medida daquilo que Ele faz. Por que eu adoro o Deus Salvador? Porque Ele me salvou. Então foi através de um ato salvífico que eu adoro o atributo moral de um Deus Salvador. Quem está entendendo isso? Salmos de número 126, ou 126, quando o Senhor
restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aí dirão entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso é que eles estão. Então eles estão alegres pelo que o Senhor é, ou pelo que o Senhor faz? Pelo que Ele faz. Mas está tudo certo. Eu sou alegre pelo que Ele faz, porque é um atributo moral dele ser um Deus provedor na minha vida. Então uma pessoa que fala, não quero receber recompensa, ele está minando parte considerável da palavra, dos oráculos. E eu não estou agindo com fé. Se Deus promete recompensa, se Ele promete, se Ele está prometendo, eu preciso crer que ela vai vir. Porque se eu refuto, se eu não... A gente já parou com isso, né? O irmão vem abençoar. Hoje vai ter espetinho aí, querido? Eu quero te abençoar com espetinho hoje, viu? Sabe o que ele fez? Não acredita. Eu estou te falando, não é lúdico, não, apesar que ficou lúdico, né? Aí aqui na Iba, nós falamos assim, o pastor, ele diz assim que é proibido recusar a bênção. Eu também era assim, alguém fala assim, eu vou pagar um espeto para você. Não precisa não, não é? Não precisa não. Mas talvez não sou eu quem preciso, é a pessoa que está doando é que precisa doar. Porque mais bem-aventurado é do que... Quem pode dizer um amém, aleluia? Amém? Então eu vou te pagar um espeto hoje. Amém? Dá um glória a Deus aí. Amém? Então, se é promessa, toma posse. E terminando a mensagem, porque a gente empolga com a palavra de Deus, em Colossenses, no capítulo 3, nós lemos o capítulo 3 no verso 23, mas no 24, eu vou ler o 23 e 24, né? Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. 24 diz assim: sabendo que, ouça bem, igreja, sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa. Fala com a boca cheia assim, recompensa. Isso, querido. Parece que a gente não é muito espiritual quando a gente fala disso, né? Você não virou neopentecostal por isso não, querido. Você é um povo bíblico, beriano, centrado na palavra, mas está escrito na palavra, você não é beriano, está escrito, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, e Ele não fica devendo nada para ninguém. O pastor marca compromisso no dia do aniversário do irmão, a irmã fica frustrada, eu prometi fazer alguma coisa, não fiz. Pode acontecer? Pode, mas Jesus nunca fica devendo nada para ninguém. Então, para você continuar crescendo para os próximos 5, 10, 50 anos, sirva ao Senhor, crendo que sempre haverá grande recompensa. E no final tudo é para a glória do Senhor, sabe por quê? Hoje o pastor Gênesis falou algo interessante, quem estava aqui ouviu, ele falou, tem uma diferença entre projeto de vida, planejamento e propósito. E eu quero linkar aqui, Deus tem interesse em te recompensar, Ele tem santas segundas intenções, porque se Ele enche o seu tanque, se Ele te aprovisiona, se Ele te abençoa, vai sobejar para a direita, para a esquerda, a vanguarda e a retaguarda, pessoas à sua volta serão abençoadas também. Não é para represar, é para repartir. Você está entendendo? Então, isso é um propósito. Projeto é pessoal, propósito é o que é derramado na vida de outros. E é o que o Senhor quer, te abençoar, que você receba a recompensa pelo seu serviço. Você já fez de coração desprendidamente, Deus já sabe, não precisa ficar falando muito isso.
Na verdade, ontem mesmo, acho que foi ontem, falando do amor de Deus, muitas vezes nós nem sabemos expressar como deveríamos o amor de Deus, o amor a Deus. E quando eu não sei muito expressar, eu simplesmente falo assim: Pai, no final de tudo, o que mais importa não é o quanto eu te amo, mas é o quanto o Senhor me ama. Parece ser assim, meio assim, né? Mas no final de tudo, quando João escreve, o apóstolo, na carta dele, dizendo: nisso conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o que mais importa não é ficar falando palavras bonitas, dando uma espiritualidade, sabe? É você saber o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer mudar a sua sorte. Porque Ele mudar a sua sorte, a sua vida, e você servir com alegria, muitas outras pessoas serão beneficiadas com isso. Olha tantas que estão aqui hoje, mas quantas outras virão? É você. E eu quero terminar dizendo, Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Talvez você fale assim: pastor, eu estou em outra temporada fazendo o bem e estou cansado. Não se canse, porque aquele que faz o bem e não se cansa, no tempo oportuno ele vai colher. E a semente gera segundo a sua espécie. Está difícil, continue semeando. Aquele que semeia com lágrimas, volta colhendo com alegria os seus feixes, porque sempre há recompensa na presença de Deus. Amém? Deus falou ao seu coração nessa noite? Deus mudou uma chave dentro de você hoje? Amém. Então fique de pé no seu lugar. Vamos orar? Servir com alegria. O Salmo 100, pastora Deise, é a cara da Iba Centro. Celebrar o Senhor com alegria, com júbilo, servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos diante dele com ações de graças, porque Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Na verdade é a causa de nós estarmos aqui, né? A Iba Centro tem a cara do Salmo 100, é o seu salmo, e você vai continuar servindo com alegria, porque você serve acima de tudo, não a homens, mas sim, porque você não serve debaixo da lei, do pecado da morte, mas sim debaixo e você também, como um homem espiritual que crê nos oráculos, você espera uma grande, amém, Jesus? Então verbaliza com o Senhor hoje, feche os seus olhos, porque eu sei que muitas vezes está desconstruindo coisas que você estava guardando lá dentro, experiências pretéritas, de marcas de rancor, de ressentimento, de dúvida. Será que eu vou me ferir de novo? Será que eu vou servir e não vou ser reconhecido? Será que ainda haverá uma pessoa digna da minha confiança? Eu quero te dizer nessa noite, essa pessoa existe, é Jesus. Mas Jesus, Ele não está sem controle. Jesus não está, sabe, sem soberania. Jesus, Ele sabe o que Ele fez com você, a marca e aonde Ele te colocou. Se Ele te colocou nesse lugar, Ele está no controle. Ele tem um plano, tem um processo para que você seja aprovado. Então fala com Ele hoje, rasga o seu coração. Talvez algumas marcas estão dentro de você, lança fora. Tira essas das entranhas, algo que estava lá no passado e estava travando você hoje servir com alegria. Você precisa fluir na presença do Senhor. Fala com Ele agora.